Ele era um dos funkeiros que estava mais em alta aí no Brasil no momento da morte dele. Ele faleceu mês passado, caindo do 5º andar de um prédio lá no Rio de Janeiro. Fazendo o que a gente não pode afirmar. Mas, assim, tirando da parte criminal, de como que ele faleceu, seria legal da gente discutir a questão do patrimônio dele, como que ficaria. Porque a gente sabe que especula-se que o Kevin tinha uma renda mensal de mais ou menos 1 milhão por mês. Nossa. Então, é muito dinheiro envolvido. E aí são imóveis, carros de luxo, né, que ele postava fotos ostentando carros de 800 mil reais. Os direitos autorais pelas músicas dele, que também devem ser levadas a inventário, porque tem valor, e grande valor no caso, já que é um músico de grande nome. E até, inclusive, eu queria trazer como curiosidade, a conta do Instagram do MC Kevin também deve ir ao inventário. Porque, assim, a minha conta do Instagram não vale nada. Ela... eu posto ali foto minha, do meu cachorro, com a minha namorada. É uma realidade nossa, né? Hoje em dia exatamente. que as mídias digitais, a depender do caso aí, virou uma coisa que você consegue Ferramenta de monetizar. trabalho, Sim, né? É uma ferramenta de exatamente. Monetiza o digital grande. influencer, ele consegue monetizar aquelas publicações. Ele não está postando o dia a dia dele simplesmente porque ele acha legal, porque ele quer mostrar, olha só que legal. Não, ele está ganhando dinheiro para São isso. os famosos publis. Ele está ganhando dinheiro para isso. Então, o Instagram dele tem uma grande capacidade de monetização e provavelmente vai para inventário, né? Aí, o que estava se fazendo de pergunta, principalmente sobre esse caso? Ele tinha um relacionamento amoroso com uma colega nossa, uma advogada. Criminalista. A criminalista, Deolane Barbosa. E começou-se a perguntar se ela teria direito a essa herança do Kevin. Mas espera lá, Guilherme, era namorada? Ela não era esposa dele? Então, o que está sendo discutido é exatamente isso. Nas redes sociais deles, foi publicado que eles até fizeram um casamento durante uma viagem para Cancún, no México. E fizeram um casamento lá, foi postado no Instagram. Só que o que se descobriu agora após a morte dele é que esse casamento foi simbólico. Ele não teve a burocracia que é necessária para esse casamento feito no exterior valer aqui no Brasil. Então, Rapaz, isso aí é pano pra manga. pano pra manga. como Basicamente, que a o casamento mídia não foi validado Né? Como aqui a no mídia Brasil. mostra, a gente Exato. olha as fotos, foi uma cerimônia, teve o casamento. né? E assim... Acredita É casado, Que são né? casados. Isso, e o pessoal, assim, muita gente está afirmando com completa certeza que eles viviam uma união estável. Eu não sei se é tão simples assim afirmar que viviam uma união estável, gente, porque, assim, a maioria das pessoas sabem hoje, porque já caiu no jargão popular aí, que união estável é a mesma coisa que casamento para fim sucessório, que a convivente, a companheira, herda a mesma coisa do que uma esposa casada em comunhão parcial de bens, né? Só que é muito diferente para a parte jurídica, e aqui não cabe a gente entrar exatamente no que se destaca uma da outra, mas assim, uma ficada de um namoro, de um noivado, de uma união estável e de um casamento é tudo diferente. Então tem que olhar se cumpre com os requisitos colocados na lei e nos últimos julgados do STF para ver se realmente é uma união estável. E essa união estável tem que ser pedida pela interessada, que no caso seria a Deolane, né? A ex-namorada dele aí, que ficou viúva agora. Ela teria que pedir para ver se ela tem condições de concorrer com essa herança junto com a filha do MC Kevin, que até o momento é a única herdeira. E é um processo ainda que vai correr em segredo de justiça, porque vara de família tudo é segredo de justiça, exatamente. né? Uhum. Provavelmente não vamos ter muito retorno desse assunto, Só o que muita a mídia notícia, jogar, só né? o que a mídia jogar. Assim como foi naquele caso da morte do Gugu, né? Que já está um Sim. pouco mais antigo, mas Nossa Senhora. também era relacionado a processo de vara de família. Sim. Uma Mas coisa- pode Eu falar. ia falar, uma coisa é certa, né? Com certeza vai ter muita discussão, né? Porque a união estável Vai. em si gera discussão por Vai. natureza. Imagina quando envolve tantos bens, né? E, Então, e, assim, eu queria deixar um recado, aproveitando o toque do Elton, pro nosso ouvinte, pro nosso telespectador. Cara, de verdade, se você vive em uma união estável, ou se você tem um patrimônio e sabe para quem você quer deixar,
regulariza essa situação, pelo amor de Deus. Todo mundo vai brigar por conta do R$1 que você deixar para trás, se você não deixar certo para quem que vai ficar ele. Tem que falar, vai ficar 25 centavos pro Joãozinho, 25 para Mariazinha, 50 para tiazinha. Mesmo deixando ainda, O famoso- ainda há discussão. Mesmo né? deixando ainda a discussão. Agora assim, a O famoso principal... planejamento sucessório, né, O Guilherme? planejamento sucessório, exatamente. Agora, a gente vê que as companheiras, principalmente os companheiros também, né? Aquelas pessoas que convivem em união estável, elas têm que entrar numa briga que seria desnecessária se a pessoa tivesse o pensamento de ir num cartório, fazer uma escritura de união estável. Pô, tá ali regularizado por um tabelião que elas viviam em união estável, então não há o que se discutir. Agora não. Tem que entrar tudo no processo, arrumar provas, juntar fotos, colher depoimento de testemunha, tudo porque não foi regularizado. E detalhe, né, Guilherme? Mesmo que, por exemplo, voltando aqui ao caso do MC, né? Mesmo que ele quisesse isso em vida, agora que ele morreu, já complica muito mais a situação, né? Sim. Porque não tem prova disso. Então, Exatamente. fica muito mais complicado de se resolver quando a pessoa já foi embora. Exatamente. E, assim, o brasileiro, de modo geral, ele tende a pensar que você pensar na morte, planejar como as coisas vão ficar depois da morte, vai atrair a morte. Na hora a gente vê. Gente, de verdade, você vai morrer do mesmo jeito e as coisas vão continuar bagunçadas se você não fizer E o ruim é isso. que isso deixa uma dor maior ainda pra família, porque ela já tá ali no luto. É um Ainda tem desgaste. que ficar cuidando disso, né? É, No momento, se meu tivesse Deus do feito céu. antes. E quantas É muito mais prático. relatos a gente não vê também, né? De famílias que até viviam bem entre Exato. irmãos, né? Depois do Depois processo. que vira esse rolo de inventário aí, Acaba com acaba a harmonia com a familiar. família Brigas, inteira, né? né? Acaba. Cara, e eu acho assim, ó, eu pelo menos gosto de enxergar tudo de uma forma mais empreendedora, né? Eu acho que isso é uma forma de você empreender no direito de família, por exemplo. Sim. Né? E acho também, acredito, né, que faz parte do papel do advogado orientar o cliente nesse sentido, né? Com certeza. Para ele poder... aquilo ali tem que ser tratado como se fosse, digamos assim, uma empresa. O casamento, ele tem que ser tratado como se fosse uma empresa, a grosso modo, né? Sim. Sim. E nesse mesmo sentido, que estão se formando as holdings familiares, que o pessoal comenta, não é tão conhecido pelo público em geral, mas é como se a gente estivesse juntando o patrimônio daquela família e transformando ela numa empresa. E aí Exato. a gente evita inventário, evita tributação. De verdade, eu acho que com essa manobra, que é perfeitamente cabível no direito de família, a gente acaba economizando 40% do patrimônio daquela família lá. É muita coisa para as pessoas perderem dinheiro pagando ITCMD e tudo mais. Essa parte de holding, inclusive, fica a dica aí pra gente poder trazer algum dia aqui. Um tema. Com Como certeza. tema de discussão. Pra gente mostrar como é que faz Claro, e explicar. inclusive poderíamos chamar um convidado também, né? Com certeza. Sim.